não existe negócio de impacto sem impacto, né? É uma frase até esquisita, mas assim, uma das questões principais desses negócios com propósito é eles conseguirem desenhar bem esse impacto que eles querem causar e mensurar, para saber se de fato eles estão chegando aos seus objetivos de tornar o mundo um lugar mais bacana para todo mundo. Então, para a gente conversar sobre essa necessidade, né, de você desenhar o impacto, de você mensurar ele, a gente trouxe uma organização, um movimento que é responsável por esse debate no mundo, não só no Brasil, né? Então, o Sistema B, né, as B Corp, são exemplos de empresas que elas não só fazem direito, mas mostram que fazem a partir da sua certificação, né? E através disso também elas conseguem melhorar as suas práticas cada vez mais. Então, eu estou aqui para mediar esse bate-papo com a Ana e com a Lara. Quero começar agradecendo enormemente a participação de vocês e a parceria do Sistema B, né, conosco, do Sebrae Rio e com esse movimento, com o Rio de Impacto. E vou passar a palavra para vocês começarem se apresentando um pouquinho, falando de vocês e falando um pouco do Sistema B. Vamos lá? Quem abre, Ana ou Lara? Bom dia, queridos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A convite das queridas Carla, Juliana, mas também estou vendo aqui outras pessoas já participantes da comunidade BRI, como Cecília, a Kelly, tá, o Hugo, e talvez eu conheça algumas outras carinhas, talvez a Ana Paula Riza, a Márcia Rita, aqui que eu andei pelas câmeras. Então, um prazer estar aqui com vocês. E espero que seja interessante também vocês ouvirem mais uma vez sobre o Sistema B, que a gente possa aprofundar, tirar aquelas dúvidas ainda que ficam, mesmo depois. E também estar aqui representando o Rio de Impacto, esse grupo que vem trazendo tanto impacto para o sistema do Rio de Janeiro. Me apresentando, eu sou Lara Martins, eu sou coordenadora de projetos sociais e cogestora com a Ana da comunidade do Sistema B aqui no Rio de Janeiro. Então, é importante a gente vai falar sobre isso depois, mas é importante esse entendimento, né? Que a gente é cogestora, ou seja, somos duas, porque juntos nós somos mais fortes, né? E é sempre esse trabalho de colaboração. E nós somos representantes do Sistema B aqui no Rio de Janeiro. E a gente pode explicar ao longo desse bate-papo aqui como é que funciona essa estrutura para vocês, porque surgem várias dúvidas e é super comum, tá? Bom dia. Bom, pessoal, eu sou Ana Cristina Maia, venho de uma carreira, comecei minha carreira nas empresas, então vivi muito tempo em empresa e aí fui migrando para o terceiro setor e me encontrei esse lado B, né? Literalmente o lado B, onde eu me encontro muito, onde a gente fala desse papel social da empresa, que para mim sempre fez muito sentido, e quando eu encontrei esse movimento, encontrei o que ele prega, tem muito a ver com o que eu acredito. Então, foi um presente assim, encontrar a comunidade. Eu entrei na comunidade como multiplicadora, como muitos aqui que estão, né? Cecília e Hugo, que eu já vi, né? Mas também essa é uma comunidade rica, que tem outros círculos, como o jurídico, que a Kelly também está presente. Então, tem muito espaço para a gente colaborar e construir junto. E, enfim, agora a gente, como cogestora, e Lara, como falou, é muito bacana ver isso, porque é complementar, né? E a gente nunca sabe tudo, e fala muito do que é o movimento B, do que é o Sistema B. Acho que a Carla falou no início, a ideia de que as empresas B são empresas que fazem certo, mas fazem certo hoje, né? Então, sempre buscando fazer mais certo, mais certo, mais certo, porque é uma jornada, não é um destino, cheguei e pronto, deixa eu ficar aqui feliz que eu já... Não, a gente está sempre nessa jornada, nesse caminho de gerar impacto e ajustar a trilha, né? Porque sempre nunca é um 100%, né? A gente está sempre buscando melhorar, melhorar, melhorar. Esse é o processo, né? E para isso a mensuração é tão importante, porque como já, né, aquela história de que todo caminho serve se eu não sei para onde eu vou, né? Então é mais ou menos isso. Então quando a gente mensura, quando a gente tem um destino, a gente sabe onde a gente quer chegar, como a gente vai chegar lá, quais são os indicadores, a gente consegue ir fazendo essa trilha melhor, né? Então, eu acho que é esse o bacana que a gente tem para oferecer e para compartilhar com vocês do Sistema B. E
vocês podiam começar explicando para a gente o que é uma empresa B? Porque a gente tem vários multiplicadores Bs, mas a gente tem pessoas aqui também na sala que não ouviram ainda falar do movimento. O que é uma empresa B? Por que esse B? Da onde vem essa história? O movimento B é um movimento global. Surgiu nos Estados Unidos com 3 empresários que estavam descontentes, né, com a parte de impacto e com o que eles estavam fazendo, além de gerar lucro nas empresas deles. É um movimento presente em mais de 70 países que busca redefinir o conceito de sucesso para os negócios, né? E aí eu levo isso muito para o meu fazer pessoal, em todas as atividades, grupos, enfim, que eu participo, que não adianta nada criar uma nova empresa, né, extrair recursos naturais, extrair recursos humanos, né, sem que você você devolva, né, de alguma forma, esses recursos que você está extraindo. Então, é uma certificação internacional, e a gente pode falar empresas internacionais e nacionais que participam desse movimento pelo mundo inteiro, que redefine o conceito de sucesso para os negócios, a fim de que eles, além de gerarem lucro, também consigam gerar impacto positivo, né? Porque senão também é possível gerar impacto negativo, é o que a gente mais vê no mercado, para a sociedade e para a natureza. E aqui eu reforço, né? Natureza, porque quando a gente fala meio ambiente, o ser humano também está envolvido. Então, a gente, quando já falou de sociedade, a gente já falou do ser humano. E aí tem um lema que faz a gente entender muito bem qual é o propósito, qual é a missão desse movimento internacional, que não são as melhores empresas do mundo, sim as melhores empresas para o mundo. Então, ao mesmo tempo que elas estão gerando um recurso econômico, se a gente for pensar na dimensão social, né, no fazer econômico de uma empresa, mas ela também está cuidando, a gente já pode, né, adiantar algumas das dimensões que a mensuração de impacto B avalia, que são a comunidade, os trabalhadores, os fornecedores, que é aquilo que a gente conhece como a cadeia de valor, né? Então, o que eu estou só gerando lucro, além de gerar lucro, o que eu estou devolvendo para aquele território que eu estou ali presente, né? E que para as pessoas, para o meio ambiente, para toda a minha cadeia de fornecedores. Eu acho que também foi o que a Ana falou, né? Uma jornada para a empresa, mas também para todas as partes interessadas. E a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. E como é que a gente mede, né? E o B, eu costumo perguntar se as pessoas querem adivinhar o que seria o B, se alguém quiser, fique à vontade aí. Quer escrever no chat, gente? O que seria o B? O que vocês acham que seria o B das empresas B? Não valem os multiplicadores, né? A Márcia botou business, não é business. Tem mais alguém? Mas faz sentido. O sistema B é bem business, é bem focado em empresa. A Amanda chegou perto. De beneficial, é de benefícios, né? Então, é esse benefício que a gente consegue... Tatiana também está aí, conselheira B. Oi, Tati. Bom dia. B de benefícios, ou seja, os benefícios que aquela empresa entrega para a sociedade, para todas as partes interessadas que eu já vim falando aqui, né? Eu acho que é interessante, já vou aproveitar esse gancho aqui e explicar, né, como é que funciona o movimento, que a Carla até falou, né? Não, tem os multiplicadores, tem as empresas B, e a gente vai trabalhando alguns jargões aqui, que às vezes ficam muito internalizados para a gente, mas quem é de fora não conhece, né? E aí a gente já aproveita para trazer vocês para dentro. Então, o que eu costumo falar é que o movimento ele nasceu para terem mais empresas, para identificar as empresas que entregam impacto positivo, né, para o mundo. Então, vamos dizer, imaginando uma célula, né, uma estrutura de célula, enfim, de núcleo, as empresas B ficam nesse núcleo. E aí é até uma inovação intraempreendedora que os empreendedores do Brasil, da América Latina, trouxeram para o movimento B. Né? E, inclusive, a gente até mudou o nome, a gente deu aquele jeitinho de inovação e a gente mudou o nome. Vou explicar isso também, enfim. Então, no meio, né, no núcleo, estariam as empresas B. A gente existe por causa das empresas B. Mas na América Latina, o movimento começou quase 10 anos depois do surgimento, né, da certificação lá nos Estados Unidos,
a gente criou um movimento em volta, né? Um sistema em volta. Então, a gente tem as empresas no núcleo e aí a gente tem os multiplicadores B, que eu falo que são os testemunhas da palavra B, que vão espalhar as coisas boas, como é que se certifica, como é que faz parte do movimento. Tem o grupo jurídico B, os advogados B, se a gente quiser chamar, que aí trabalham as questões de como uma empresa que já está entregando valor positivo, né, impacto positivo para a sociedade e para todas as outras partes interessadas, ela poderia e deve ser beneficiada por isenção fiscal, né, e alguns benefícios, porque ela já consegue mensurar e transparecer e comunicar os impactos. Então, tem leis que já estão sendo desenvolvidas aqui, né, em relação, eu acho que a Geisa vai falar também sobre isso aqui, que já foi aprovado, o Marco Legal aqui no Rio de Janeiro, mas em Brasil a gente já tem Minas Gerais, eu estou esquecendo um no Sul, né, Ana? Rio Grande do Norte, a gente tem uma legislação, e na Alagoas, está quase aí, ó. pronto. Exato. Então, a gente também já está avançando aqui no Brasil para essa lei de benefícios, mas, por exemplo, na Itália, essa lei de benefícios para empresas que entregam benefícios, não só B, também já está bem desenvolvido. Então, esse grupo jurídico B, tem também as mulheres B, em questão de gênero, né? Como é que estão essas empresárias, né? Que já estão atuando, entregando impacto. E tem a Academia B, que é o link, né? A conexão do mercado com a academia, com as universidades. E estou esquecendo de algum? E aí as estruturas de governança mesmo, como até o Isso, e os parceiros conselho estratégicos, né? é um conselho que a gente tem aqui no Rio exatamente para ajudar a gente a pensar como levar, né, esse conceito, essa ideia para mais gente, né? Então, gente, e pensando nessa estrutura toda que foi criada, né? Vocês podiam falar para a gente um pouquinho dos números? Quantas empresas B existem certificadas no mundo, no Brasil? Qual é o perfil delas? São mais pequenos negócios? São grandes corporações? Como é que é isso? eu acho, só voltando um ponto, isso que a Lara falou, o foco é a empresa, né? O foco nasceu como um ativismo corporativo, né? De como trazer as empresas, entender o papel social das empresas e que elas têm um papel importante na sociedade para fazer essa transformação. E aí isso através de um frame de gestão, né? E quando vem de empresa, né? A ideia de como acaba que a certificação, que na verdade a certificação é a cerejinha do bolo lá no final, mas é um processo de gestão, um processo de como é que a empresa pega todo o seu processo de gestão, só que em vez de só olhar o resultado financeiro, olha também os outros resultados que ela está buscando, que ela está querendo, né, para o mundo. Então, na verdade, se a gente olhar dentro, pensando que é um movimento que nasceu de empresa, que tem esse foco, esse centro, como a Lara falou, e que a ferramenta que a gente tem, que a gente está falando aqui também de mensuração e de acompanhamento, e que leva à certificação, é uma ferramenta de gestão, que é um super presente para a gente, como gestor de qualquer organização, poder arrumar, né, e acompanhar os resultados. Então, isso eu acho que é um ponto. Então, assim, quem chega lá no final, a gente hoje tem mais ou menos 3.000 empresas no mundo que são certificadas B, e no Brasil 165, mais ou menos. Aqui no Rio, 24, estamos assim, hoje já soubemos mais 2, né, Lara? Então estamos aí chegando na meta das 30 empresas B. Com um perfil mais médio, pequeno, no início, né? Porque acaba que tem uma característica de como é que uma empresa que já é grande, já é, né, aquele mastrodonte vai fazer essa... É que nem a gente fala do transatlântico, né? O transatlântico que está ali todo virado para dinheiro, lucro, resultado financeiro. Como é que, de repente, você agora inclui outras dimensões? É mais complicado. Então, as empresas B menores, as médias, que já nascem assim com esse propósito, já nascem com esse... ou já ajustam isso muito, é muito mais tranquilo, vamos dizer assim, é mais fácil do ponto de vista de gestão. Só que, e até tem um artigo que saiu essa semana agora falando da importância das grandes multinacionais, das grandes empresas fazerem esse movimento também, porque se a gente rememora para que a gente nasceu, né? Nasceu para, através das empresas, mudar o mundo, mudar positivamente o mundo, não é só com as pequenas e médias que a gente vai conseguir, as grandes precisam também estar envolvidas nesse movimento. Então, começa um movimento também, a gente já tem grandes, a gente tem no Brasil a Natura, que é a primeira empresa de capital aberto no mundo a virar B. A gente tem Danone,
não é Movida aqui no Brasil também, que já virou B. Aqui no Rio a gente tem a Reserva, que também já é, mas temos também Papel Semente, Pares, Rede Iônica, Astra, Deca, Rede Pares. Astra. Nossa, tem, assim, são 24 empresas muito bacanas que fazem um trabalho lindo aqui de também fazer esse movimento, né, da rede de impacto, rede mais ampla, né, não estamos falando dessa rede, mas a gente também precisa trazer essas outras empresas maiores no pensamento. Às vezes não vão chegar na certificação, né? Então, esses números que a gente falou, por exemplo, 3 mil empresas certificam, mas a gente tem, sei lá, acho que mais de 50 mil empresas no mundo que passaram pelo processo de entrar com seus dados, fazer o assessment, usar esse assessment para melhorar a sua performance. Então, assim, o Sistema B tem a certificação lá como a cereja do bolo, mas o processo, a gente fala, curta o processo, não adianta só você querer a certificação, curta o processo, porque o processo faz você melhorar suas práticas, entender o seu negócio, ver como você pode ajustar, e não só o seu umbigo, né? Mas isso que a Lara falou, sua cadeia de valor. Então, pela ferramenta, você consegue olhar a sua cadeia de valor e influenciar também quem está à sua volta, né? Sim, essa questão que vocês estão trazendo, né, das corporações, a gente sabe que o volume, né, 99% dos negócios no país são pequenas empresas, né? São micro e pequenas empresas. Então, a gente sabe que não dá para mudar esse drive sem inserir, aqui eu estou na casa da micro e pequena empresa, né, a Socebrae, sem a gente botar essas micro e pequenas empresas no centro do processo. Mas uma forma de botá-las no centro desse processo é, de fato, atraindo essas grandes que são as âncoras. A gente chegou a fazer, em parceria com vocês, há uns 2 anos atrás, uma rodada de negócios B, justamente para que a gente pudesse, então, trazer empresas, mesmo as não certificadas, vamos chamar empresas do bem, que estão aí, né, já sensibilizadas para essa causa, para falar com fornecedores B. Então, a gente sabe que quando essas âncoras começam a colocar nos seus processos de compras, nas suas políticas de compras, determinadas exigências, elas ajudam a gente a pegar essa enormidade de negócios no país, que são pequenos, né? E inserir nelas essa lógica e esse modelo, né? E outra coisa que eu queria trazer para cá também, antes de passar para a próxima pergunta, é essa questão da legislação, né? Então, existe um grupo, né, que se chama N-Impacto. A N-Impacto é a Estratégia Nacional de Negócios de Impacto, ela está ancorada no Ministério da Economia, no governo federal, e ela tem a estratégia, algumas linhas mestres. Então, a gente tem, por exemplo, uma das linhas é aumentar o número de negócios de impacto no Brasil. O Sebrae lidera essa frente. A gente tem a linha do capital, com o BNDES, e a gente tem uma das linhas, é o ambiente regulatório, que é o Sistema B, que conduz essa linha, né? E a Raquel, que é do Grupo Jurídico B, né? Até nessa semana passada, fez um artigo muito bacana falando sobre as sociedades de benefício, que é essa legislação que a Lara introduz, né? Porque lembrando que toda empresa tem uma função social, isso está, né, na legislação, mas essa função social, com o tempo, foi virando cumprir as obrigações em termos de tributos, né? E você fazer o bem ficou um pouco dissociado, ou seja, eu pago meus impostos para a lei, então está suficiente. Só que para o mundo que a gente tem hoje, isso não é suficiente. A gente precisa que os negócios sejam essa mola mestra da mudança da sociedade. Então, vem as empresas de benefício, né? E a gente tem legislações muito interessantes também no Reino Unido. Isso eu vou até parar de falar, porque isso é tema de um talk nosso, hein, gente? Vou estar aqui spoiler com a lei, total aí, cara. falando das boas práticas aí de legislação no mundo. E aí o Sistema B tem feito esse trabalho muito importante de trazer essa discussão da sociedade de benefício e essa ideia da certificação, porque eu sempre trago para o modelo dos orgânicos. Eu, como consumidora, para mim é muito confortável, para eu achar um alimento orgânico, ter alguém que certifique isso, que eu saiba que aquilo é orgânico, né, pelos movimentos. Então, como também consumidora, quando a gente vê um selo B, a gente tem tranquilidade de que aquele negócio não está interessado só em lucrar e nem cumprir com as suas obrigações, mas ele está interessado em construir um mundo melhor. E aí, para esse negócio chegar nessa certificação, vocês estão falando
desse instrumento de vocês. E é isso que eu queria perguntar para vocês contarem um pouquinho para a gente do B-Impact Assessment, a Lara deu uma pitada aí das diferentes frentes que vocês vão avaliar num negócio. Conta para a gente desse processo, quais linhas dos negócios vocês olham? É bom que a gente está entre parceiros, né? Então a gente se complementa, a gente A linguagem é comum, né? Comum, e ela eu já... vou pegar, enquanto a Lara vai falando, eu vou colocar no chat aqui o endereço do Bia também, que depois quem quiser legal. entrar, fica fácil. Eu já aproveito para falar que a Ana começou também falando isso, né? Que o importante também é o processo, é o caminho, né? Claro que você tendo em vista um objetivo, mas a ferramenta já convida todos. A Ana vai colocar aqui no chat a ferramenta. E é uma ferramenta gratuita, né? E está em português. Então, assim, mesmo que você ainda hoje não consiga certificar, a gente convida a todos e apresentar essa ferramenta para outros empreendedores que vocês conheçam, para que usem ela como uma ferramenta de gestão de impacto, tá? A ferramenta está super aberta para isso também. Então, é só você se cadastrar lá com o seu nome, seu e-mail, você já pode ter acesso e começar a responder as perguntas e já medir o seu impacto. Essa ferramenta, ela mede 5 dimensões, né? Então, trabalhadores, o que você entrega de benefícios para os trabalhadores, e aí a gente divide entre boas práticas socioambientais ou um modelo de impacto. Em cada uma dessas 5 dimensões, você pode ir mapeando de acordo com as perguntas do BIA, que é como a gente chama esse questionário intimamente, um modelo de negócio de impacto, né? Se essas práticas, né, que você está ali identificando, elas fazem parte do seu modelo de negócio, ou se você pratica boas práticas ali socioambientais. Então, trabalhadores, comunidade, meio ambiente, fornecedores, clientes e governança. São as áreas que o questionário B ele avalia da empresa. Então, assim, no meio ambiente vem toda a questão. Se você for uma indústria, né, que produz um produto, você pode estar analisando como é que você trata os seus resíduos, os dejetos de produção, ou então se você tem uma fábrica. Agora a gente está indo mais para o online, né? Mas, enfim, uma estrutura física, como é que é a questão da iluminação, da adaptação para pessoas com deficiência, por exemplo, reutilização, enfim, tratamento da água. Então, o meio ambiente cuida dessa questão. Quando a gente estava nós trabalhadores, né? Quais são os benefícios que você entrega para eles, né? Desenvolvimento, capacitação. Eles são sócios do negócio com você, né? Quais são os benefícios mesmo? Então, alguns benefícios que a gente pode falar, né? Questão de alimentação, educação, transporte, saúde. Isso tudo vai contando pontos para você. E, enfim, questão de fornecedores, comunidade, você emprega as pessoas que estão ali no seu entorno, né? Isso também pode variar de online ou para o presencial, para uma estrutura física. Mas a gente também valoriza empregar pessoas locais, comprar de pessoas locais, comprar dos pequenos, né? E aí a gente está falando de desenvolvimento local. As perguntas, Ana, se quiser complementar também alguma pergunta, né? Tem a pergunta também dos salários, que eu acho muito interessante, de gênero. O gap de salários, né? Essa eu acho que é uma das melhores, assim, como boa prática, você tem um gap, assim, não muito grande entre o maior salário da empresa e o menor salário da empresa, né? Qual é o gap que você tem do maior para o menor? E isso mostra como você está distribuindo de forma mais justa, né, os recursos que você tem e remunerando o trabalhador. Mas também tem uma parte de governança que eu acho que até fala com o que o Manfrini comentou aqui, Lucas Andrade, né? Sobre a missão, visão, valores. Então, exatamente, resgatando esse impacto que a empresa quer fazer, como ele está refletido na missão, quais são os indicadores que você define, como é que você tem essa coerência e qual é a rotina que você tem, tanto de mensuração como de comunicação, né? De transparência desse impacto para a sociedade. Então, tem toda a parte de governança também é muito importante porque ajuda a estruturar isso. E aí, assim, você pode encarar de duas formas, como toda avaliação, né? A gente, quando está olhando a imagem assim de uma escola, né? Na escola, a avaliação você pode entender como um ponto de
né, que medo eu tenho que, né, de cobrança, de punição, ou você pode entender como um processo formativo. Deixa eu ver para entender o que eu aprendi, o que eu já fiz até aqui, o que eu tenho que melhorar. Então, a gente estimula muito que o BIA seja encarado dessa forma. Não necessariamente para fazer um checklist do tipo, ai, caramba, eu já fiz, mas faz sentido para a minha organização? Olha que ideia bacana. Então, eu não pensei nisso até agora. A partir de agora, eu vou incorporar essa boa prática. Então, você pode, ainda mais as organizações menores, que têm mais flexibilidade. E aí, muito bacana você ter trazido isso, Carla, das menores, porque é isso, não existe não é bala de prata, né? Não é um ou outro. É um e outro. A gente está na época do e, não do ou, né? Então, todos fazem parte, todos têm que colaborar. A gente fala, problema complexo não se resolve de forma simples. Então, precisamos de todos para resolver isso. Então, não é só os pequenos, não é só os grandes, é todo mundo. E o que é muito bacana da ferramenta é que a ferramenta é flexível para isso. Então, à medida que você vai preenchendo, se é uma organização de um funcionário só, ela vai ter um tipo de encaminhamento automático, porque não vai te demandar coisas que seriam de uma empresa grande, que não seria justo, né? Agora, se você é uma empresa grande, vai te demandar, vai ser mais complexo, você vai ter que ter mais estrutura, se você tem vários CNPJs, mais ainda. Então, essa gradação, a própria ferramenta já vai te dando isso. Então, poxa, eu sou um pequeno, vai me exigir... Não, se você é um pequeno, naturalmente as demandas vão ser menores. Agora, vão te dar, talvez você já faça muita coisa bacana, que você seja um caminho de reconhecimento dessas coisas bacanas, ótimo. Talvez não, e te dê um monte de ideia de coisas que você deveria estar fazendo. E ótimo, você tem uma ferramenta super à sua disposição. E assim, eu acho que o último ponto é que hoje conectados ODS, né, Lara? Ainda por cima, assim, hoje o BIA já está com essa conexão, então você já sai também, tem tanto a conexão de entender com aquele plano quais os ODS que você está trabalhando, como tem uma conexão com essa ferramenta nova do SDG Action Manager, que também te ajuda a priorizar os ODS, né, que você deveria, como organização, trabalhar. Uma coisa que eu acho muito bacana também é que você, ao responder, consegue se comparar com os seus pares, né? Então, você consegue também ter ideia de como está o seu setor, né? De como é que os seus pares, as outras empresas estão se comportando em relação àquelas perguntas e essas frentes, né? Relação com o trabalhador, com governança, com comunidade. E para você usar essa autoavaliação, ela não é paga, ela é uma autoavaliação gratuita, justamente porque um dos interesses do movimento, né? Olha aqui, ó, eu falando pelo movimento também. Um dos interesses do movimento é a gente espalhar no mundo a importância dessa autoavaliação e do fazer o bem, né? Então, por meio dos negócios, de modelos, né, de venda de produtos ou serviços. Então, isso é uma coisa que eu vou pedir para vocês trazerem também. Então, qualquer um pode se autoavaliar, não é isso? E quando passa a ser pago? Uhum. Como é que é isso? Então, qualquer um pode se avaliar, mas se eu peço para me certificar, como é que funciona essa história? É isso. A avaliação e a ferramenta, até o link que a gente colocou aqui, é só fazer um cadastro e começar a usar free, à vontade, como, né? E tem os relatórios, você já vai ter acesso aos seus resultados e tal. À medida que você decide ter o selo B, quer dizer, eu quero ter o selo B porque é importante para comunicar melhor esse meu papel e esse benefício que eu trago para a sociedade, aí você tem todo um processo de, primeiro, confirmação de tudo aquilo que você falou. Então, tem um processo... Enquanto você está lá fazendo, os dados são confidenciais, então isso não fica aberto para ninguém, só você tem acesso e quem você der a sua senha. À medida que você submete e diz, olha, agora eu quero ter esse selo, a partir daí você, então, começa um processo de diálogo com o Sistema B Brasil e o BILAB, que, na verdade, quem dá a certificação é o BILAB dos Estados Unidos. Então, você começa um diálogo onde eles começam a... confirmar todas aquelas informações, pedir documentos, é feita uma ligação para poder confirmar os dados. Então, tem várias etapas. E depois dessas etapas, que pode durar aí de 6 meses a 1 ano, dependendo né, de quanto você tem esses documentos todos prontinhos, o quanto você confirma tudo que você realmente disse, aí você, então, é apto a fazer a certificação, a ganhar o selo. E aí, na hora que você ganha o selo, aí tem o pagamento. É nessa hora que você paga, e é um pagamento anual e é por faixas, né? Como acho que
Lara pode falar mais disso, mas assim, é por faixas, por tamanho, então também respeita isso. Claro que uma empresa menor vai pagar um valor menor, uma empresa maior vai pagar um valor maior, e é anual. E a cada 3 anos é pedido a recertificação para poder, porque como é uma jornada, não é né, as coisas evoluem, então você pode começar a certificação e à medida que você vai evoluindo, você vai, então, daí a 3 anos você de novo passa pelo processo para validar aquelas práticas, entender o que você evoluiu, né? Então tem A ideia é que você evolua, né? Exato. E aí vai por esse pagamento da taxa anual, da certificação, ele vai aumentando por tamanho da empresa, por faturamento também. Então, empresas que lucram mais, que impactam mais, elas também retornam, né, mais para esse movimento e para a certificação. Achei interessante aqui a fala do Daniel no chat, né, que queria ressaltar e deixar bem nítido que uma empresa B não necessariamente é caracterizada como um negócio social ou de impacto social. E que um negócio, ela pode também ser só considerada de impacto ambiental, né? Ela ainda não consegue desenvolver muita dimensão social, e que um negócio social pode não ser caracterizado como uma empresa B. Sim, a gente tem definições, né, diferentes de negócio social, negócio de impacto, se gera lucro, se internaliza o lucro ou não, mas também para ser uma empresa B, você tem que receber o selo. O que a gente está fazendo até aqui, né, dando um spoiler, né, ou seja, trazendo aí o que a gente está fazendo, que a gente adoraria, quem quiser, depois entre em contato com a gente, pelo LinkedIn, pelo nosso e-mail, enfim, que a gente está criando um guia de como trazer mais impacto para o seu modelo de negócio. Ou seja, entendendo que um negócio pequeno, um negócio que está começando agora, ainda não consegue certificar, mas já está namorando ou tem um propósito de impacto muito grande, social e ou ambiental, o que a gente pode ajudar? O que ele tem que ler? De acordo com as nossas dimensões do questionário B, a gente está montando um guia muito prático, bem enxuto, para que a pessoa vá andando em níveis, e o último nível é certificar B. Mas antes disso, ainda tem muitas boas práticas, muitas orientações, muito caminho para andar. Até ele está batendo a palma aí também. E aí, eu botei no chat a ferramenta que a gente fez, o Sistema B, né? Fez em parceria com o Pacto Global, né? Que tem 10 princípios do desenvolvimento sustentável. E aí, até para falar, né? Quando a gente fala BLAB, é o laboratório B, que é onde surgiu e como se fala sobre o movimento B, a instituição que é chamada o Sistema B no resto do mundo. Mas voltando, no Brasil e na América Latina, onde o movimento é bem mais forte, a gente chama de Sistema B, por aquela explicação que eu falei antes, que a gente criou um sistema em volta das empresas B e não é só uma certificação. Aproveitando aqui, já estou vendo o chat aqui. A Kelly Miranda fez uma pergunta, né? Tem uma perspectiva para a ferramenta atender a ONG? Então, ela pode atender. Se você quiser, você já pode ir lá e preencher com uma ONG. Só que, como a gente está falando, né? O movimento entende que a força de fazer o bem para o mundo, né? O poder do segundo setor, das empresas, é o que ainda falta para a gente conseguir fazer o futuro que queremos, né? Um mundo melhor para todos e todas. Pegando aí uma carona na Agenda 2030 sem deixar ninguém para trás. O primeiro setor, ele já nasce para isso, né? O governo, né? E o terceiro setor, que no caso são as ONGs, elas também já tem um objetivo muito social. Então, a ferramenta ela é voltada para as empresas que, ao meu ver, aqui Lara, pessoalmente, já deveriam nascer com esse viés social, com esse viés ambiental, até pela minha fala inicial, mas a ferramenta é para que mais empresas tenham esse olhar também de não apenas gerar lucro. Para projetos também você pode avaliar, né? Mas aí é muito, você não vai conseguir certificar porque tem que inserir umas cláusulas dentro do contrato social e aí não faz muito sentido para uma ata, né, de ONG. Mas aí só complementando, né? Para modelos de negócios sociais você vai poder já olhar o nosso guia prático aí de como trazer mais propósito para o seu negócio. Pode complementar. E eu acho que é isso. Ele nasceu de empresários, né, Lara? Assim, foi a fonte, é a causa. Cada movimento tem a sua causa. Essa é a causa do movimento. Entender que as empresas têm um papel importante e que quando a empresa olha só o acionista, ela tem uma visão muito limitada do impacto que ela pode causar.
quando ela envolve todos os stakeholders importantes, né, que fazem parte do seu processo decisório, quando ela faz isso, inclui todos os stakeholders no seu processo decisório, ela pode não só ser melhor para o mundo, como a gente quer, mas ser mais sustentável mesmo, a longevidade. A gente vê e percebe pelos números que as empresas que têm essa prática, elas atraem mais talentos, né? Elas conseguem ter uma longevidade melhor, elas têm melhores, ela consegue ser mais transparente e mais com mais sustentável, né? Financeiramente mesmo, para dentro, né? No equilíbrio, né? Porque esses altos e baixos que a gente tem da economia, ela consegue surfar melhor nessa onda. Então, assim, a gente vê que é melhor para o negócio, para a economia também, para todo mundo, né? Então, essa é a causa que a gente fala. Não quer dizer que outras não sejam tão importantes, mas é a bandeira de cada um, né? Sim, pensando também, né, nesse movimento das empresas, então se a gente pensa nas corporações, a gente tem os relatórios ESG ou ASG, né, os relatórios que vão ver a questão do ambiente, da sociedade, da governança, né, que vão ser encaminhados aos investidores. O Sistema B vem certificar isso, né, vem dar um selo a isso e extrapolar até um pouco o que é visto comumente nesses relatórios, né? E aí, pensando nisso enquanto um movimento empresarial, acho que essa fala do Daniel é bacana para a gente entender também que para a gente ter mais negócios, né, que impactem positivamente o mundo, a gente precisa de diversos movimentos, né? Então, são agendas que se somam, elas não são iguais, né? Mas elas se somam. Então, a gente, de fato, tem empresas B, mas que são negócios que não nasceram para resolver uma demanda social, né? Se a gente fosse pela definição clássica do negócio de impacto social, né? Uma solução para um problema social ou ambiental, mas que elas acabam, nas suas práticas, trazendo muito mais impacto positivo. O Lucas, um amigo da N-Impacto, do Ministério da Economia, ele costuma falar, tem a discussão dos negócios de impacto e tem a discussão do impacto dos negócios. Quando a gente está conversando com o Sistema B, a gente está conversando da discussão do impacto dos negócios, né? Seja esse o negócio que for, para o que ele nasceu. É óbvio que se a gente tiver um empresário com um negócio completamente absurdo, né, ruim, ele já, né, não tem nem como, ele nem vai, né, procurar a certificação. Mas é uma discussão do impacto que qualquer negócio pode dar, né? E daí também eu acho que faz um link muito legal com os negócios de impacto social, assim, mais de origem, né, de raiz, vamos dizer, que às vezes a certificação é um caminho para isso, é o caminho para uma empresa que, para vender chocolate, contrata a população local, se descobrir que é ao contrário, né? Que, na verdade, ela só vende aquele chocolate justamente porque ela quer dar emprego para aquela população, né? Então, às vezes, essa mudança, né, nesse drive aí dos negócios, né, ele se torna um negócio de impacto social, né, a partir do momento que ele entra em contato, começa a repensar suas práticas e buscar, né, essa certificação e esse movimento. Então, eu acho que é isso, são movimentos que se somam, né, que são paralelos, assim. Eu queria que vocês trouxessem para a gente alguma história, algum exemplo de empreendedores que foram atrás dessa certificação, desse caminho, trazer um exemplo aqui para a gente tatear mais essa história. Quanto tempo levou? Que dificuldades encontraram? Como é que foram atrás disso? Bacana. Eu não sei se é exatamente essa história, mas o que me vem na cabeça agora a história de colaboração entre empresas também. A gente vou te falar dessa porque me veio que eu acho que é muito bacana que a gente está vivendo, que é quando você tem uma empresa de design aqui no Rio, que é uma empresa de praticamente uma pessoa só, e quando ela foi nesse caminho de certificar, de entender qual era o impacto que ela trazia, como é que a empresa dela podia fazer isso, e ela entrou na comunidade, que é a Oster Design, ela começa na comunidade, colaborar com vários outros stakeholders e criar novos negócios. E como que a empresa, que ela imaginou entrando como se fosse um selo, ok, eu tenho eu como empresária tenho essa vontade, quero fazer,
mas na hora que ela começa a mexer nesse ecossistema todo e interagir com esse ecossistema, como o negócio dela cresce e começa a gerar novos negócios. Ela disse, eu nunca imaginei que eu ia crescer tanto e vender tanto e fazer tantos negócios por estar na comunidade, porque simplesmente pergunta, eu começo a conversar e cada reunião eu saio com uma nova ideia. Então, desde negócios mesmo, então ela foi fazer a sinalização do zoológico, uma coisa que talvez ela nunca tivesse acesso como uma pequena empresária, porque ela fazia parte dessa rede. E outros negócios sociais. Agora, na pandemia, ela ficou muito incomodada de como ela poderia, o design, ser uma ferramenta de crescimento para pequenos empresários e empreendedores, e ela se juntou com a Rede Asta para oferecer design para as artesãs que são parte da Rede Asta, associadas da Rede Asta. Então, ela começou a criar um projeto onde o design ajuda a artesã a criar a sua marca e, com isso, fortalecer seu negócio e crescer mais. Então, coisas que ela falou, eu nunca sozinha, se eu fosse uma empresária ali, né? O selo, na verdade, ele me trouxe uma certeza do que eu quero como impacto, né, do meu negócio, mas também me trouxe uma rede de impacto muito maior, onde eu consigo crescer financeiramente, porque ela falou, estou fazendo muito mais negócio do que eu sozinha faria, e de impacto também colaborando com outras empresas. Esse case, a gente semana passada até teve uma live em parceria com o Next, onde a Asta e a Oster apresentaram esse case e foi muito bacana. Assim, a gente ficou super emocionado de ver como em tempos de pandemia a gente conseguiu gerar negócio para o mundo, né? Muito mais bacana. A gente fala, as empresas, o que a gente tem escutado das empresas B é que nenhuma tem parado de trabalhar. É engraçado, todo mundo, engraçado e bom para elas, né? Que bom, tem trabalhado mais ainda, porque tem surgido mais desafios, mais coisas, mais oportunidades de crescer. Né? Sim, isso que eu ia comentar, já aproveitar e fazer o convite com outro parceiro, além do Sebrae, além do Rio de Impacto, com o Next Coworking, né? Que é a casa da comunidade B aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem feito lives e amanhã, às 7 horas, a gente vai conhecer a Papel Semente, uma outra empresa B aqui do Rio, aí vai ser pelo Instagram, então vocês conhecerem e a gente dando visibilidade para o trabalho, para o impacto que elas estão entregando aqui no Rio de Janeiro. Então, vocês conhecem outros casos aí de empresas B aqui, pertinho da gente, do Rio. Gente, conta um pouquinho para a gente, pensando nesses pertinho do Rio, do movimento Rio Mais B, né? Que vocês fizeram e que agora, então, a ideia é a gente retomar isso e pensar para frente. Como é que está o movimento Rio Mais B? Explica aqui para todo mundo um pouquinho dessa história. Nossa, o Rio Mais B é um projeto de intraempreendedorismo, né? Agora surgindo, eu estou de olho no chat aqui, várias perguntas surgindo. Eu estou olhando aqui também. Dentro do sistema B mesmo, começou lá em 2014, 2016, nesse período, né? E aí traz o lema, né, que cidades também podem ser B. Como trazer mais impacto para as cidades, né? Então, a gente chama aqui cidades mais B, então Rio mais B e para o Brasil, América Latina, Ciudades mais B, e tem o Cities Can Be, levando isso para o inglês e para o mundo inteiro. E o Rio Mais B, ele acompanhou 70 empresas mais ou menos aqui do Rio, e tinha na época, né, um questionário B um pouquinho mais curto, porque hoje ele é longo, mas a régua também é muito alta, e também para comprovar, né? Eu costumo falar que, nossa, uma empresa B certificada, você pode, como a Carla falou, né? Você pode se entregar, comprar os produtos, porque ela já passou por tantas verificações, ela já comprovou tanto os seus processos, os seus serviços, enfim, que você pode confiar praticamente de olhos fechados. Claro que ainda tem muita coisa para melhorar, mas já está com muito caminho andado, né? Então, essas empresas do Rio Mais B do primeiro ciclo responderam um questionário B, né, e com a ideia de trazer mais impacto para o Rio de Janeiro. E agora a gente tem, como a Ana falou, a gente lançou uma nova ferramenta, né, aliando o questionário B com a Agenda 2030, com os ODS. Então, você vai poder linkar, o que você está fazendo que está alinhado com o ODS 8, com o ODS da Fome 2, enfim. 3, saúde e bem-estar agora na pandemia, enfim. E aí vê os 5 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que você está mais atuante com o seu negócio, com a sua empresa,
E hoje a gente está trazendo nesse segundo ciclo alguns laboratórios. Esse segundo ciclo do Rio mais B ainda está em construção, mas vai ser lançado já já. E a gente quer também que grandes empresas, a gente quer conscientizar grandes líderes por meio dessa ferramenta dos ODS, né? Entendendo que a gente está agora em 2020 até 2030, na década de ação dessa Agenda de 2030, são os últimos 10 anos para a gente conseguir alcançar os objetivos, 169 indicadores e mais de 300 indicadores, aliás, 169 metas e mais de 300 indicadores. Então, a gente está promovendo vai promover laboratórios para a gente entender o nosso impacto, mas das empresas aqui do Rio de Janeiro. E aí já existem cidades mais B pelo mundo inteiro, né? Tem Barcelona, que está começando um projeto, Edimburgo, Mendoza na Argentina é um grande case, Córdoba também, Córdoba mais B está começando. Então a gente está se articulando aí pelo mundo e fazer esse movimento crescer. Com a pandemia, eu já posso dizer que não necessariamente só essas empresas, qualquer cidade que quiser se tornar mais B, entra em contato com a gente. O líder, né, internacional é o Tomás de Lara, que é diretor executivo do Sistema B Internacional dessa frente. E aí é só fazer o convite e ter mais cidades mais B aqui no Brasil também. Lara e Ana, tem umas perguntas aqui sobre se eu não sou uma empresa B certificada, eu posso fazer parte da comunidade B de empresários? Como é que funciona para se transformar num multiplicador B? Uhum. Até coloquei aqui o e-mail da comunidade, que eu acho que é uma forma de falar com a gente super rápida, porque a gente não tem redes sociais da comunidade, a gente tem redes sociais do Sistema B, que também, se falar por lá, chega na gente, mas o e-mail é a forma mais rápida. Então, assim, multiplicadores, a gente tem um curso de multiplicadores, que é a forma como eu, Cecília, outras, o Hugo, a própria Lara, chegamos no movimento. Então, a gente deve ter algum curso saindo aí pelos próximos meses, provavelmente online, né? Isso é o bom e o ruim desses tempos que a gente está, né? Então, a gente provavelmente vai ter um curso online. Então, mantém contato com a gente, manda por e-mail de seu interesse, que assim que sair a gente comunica. E a gente está se organizando. Assim, dá para fazer parte da comunidade? A gente tem, como a Lara falou, a gente tem um círculo jurídico, que a Kelly, que está aqui, faz parte. Então, não precisa ser só advogado. Se você tem interesse em política pública, em colaborar nesse movimento, a Cecília, que não é advogada, que está aqui também, é multiplicadora, ela faz parte do círculo jurídico. Então, assim, é o seu tema de interesse. Se você tem interesse na academia, por exemplo, mesmo não sendo um professor, mas você tem interesse em trabalhar nessa agenda de promover mais cases, falar mais do assunto dentro desse universo da academia, promover até evidências, né? O processo, a gente tem muitos dados para poder promover evidências. Então, como que a gente trabalha mais isso? Então, tem um grupo de academias e tem esse grupo de multiplicadores, e a gente está se estruturando até para outras coisas, como comunicar mais, trabalhar mais parcerias. Então, chega junto, é só manda um e-mail, a gente vai e aí, dependendo da sua área de interesse, da sua disponibilidade, eu não sou empresária e estou junto aí do movimento, porque eu acredito e que acho que é importante fazer a minha parte, né? Eu acho que Lara também a gente tem muita gente que não é empresária e está nesse movimento. Sim, tem mais a ver com o meu propósito individual, né? Mas aqui tem várias pessoas perguntando como fazer parte da comunidade. Coloquei no chat também, a gente tem alguns formulários de interesse e coloquei principalmente dos multiplicadores B, né? E aí a gente está fazendo um mapeamento nacional e quando tiver o curso vocês serão avisados, ou outra oportunidade também de vocês fazerem parte. Aproveitar e fazer uma pergunta que está muito alinhada com o objetivo da comunidade do Sistema B Brasil, que é trazer mais diversidade para o movimento. E aí, agora já me perdi aqui no chat, mas alguém perguntou se tem que ser do Rio Capital. Não, nós somos a comunidade B Rio de Janeiro. Todo mundo é super bem-vindo. Estamos procurando até sair do centro, sair da Zona Sul. Então, por favor, entre em contato ou preencha o formulário. Se quiserem também levar palestras para alguma universidade que vocês conheçam, sim, empresas e tudo mais, também entre em contato por e-mail, né, Ana? Que a gente está super aberto exatamente para expandir e sair da bolha, né? E escutar mais outras experiências, porque é assim que a gente vai aprender melhor. Faz sentido, não faz? Então, esse guia que a gente está construindo a muitas mãos, assim, é um trabalho assim, colaborativo de um grupo que está
a gente vai precisar também ouvir, escutar. A gente até quer que vocês nos ajudem a levar esse guia para ver, fez sentido, ajudou vocês nesse processo, né, nessa caminhada, nessa jornada de impacto? Não, o que está faltando? Está faltando essa... Então, a gente é um processo, assim, não é fácil, porque é um processo que a gente tende a querer resposta. Como é que eu faço para ser D? Como é que eu... E, enfim, depende de você, depende de quanto você está disposto, do seu esforço, das suas práticas. E a gente está junto para ajudar e botar a cabeça e o braço para pensar junto, né? Mas não é uma resposta sim ou não, é um processo mesmo. E isso é o bacana, assim. Eu, pelo menos, acho que isso é o mais legal, porque tem muito de autonomia e protagonismo nisso. Não depende do outro te dizer que você é B. É você que tem que construir esse caminho. O outro vem depois. O selinho vem no final como uma medalha de, você conseguiu, mas o processo, a jornada é muito sua, né? Então é muito bacana. E assim, né? Agora que a gente está online, tem várias oportunidades, né, para a gente se reúne, os multiplicadores falando aqui, né? A gente se reúne uma vez por mês, agora estamos online, inclusive hoje temos a nossa reunião mensal com nossos multiplicadores, mas se você está assistindo e não é do Rio de Janeiro, a gente tem mais de 10 comunidades, a gente tem 10 comunidades e crescendo aí pelo Brasil. Então, se você conhecer alguém que possa estar interessado também, entre em contato, ou então entre em contato com a redes sociais do Sistema B, porque tem comunidade B além do Rio de Janeiro, tá? Tem a Bianca aqui de Ilha Grande, daí será super bem-vinda. E tem analista de perfil comportamental, Márcia Rita. Vamos conversar, claro que sim. A gente precisa também trabalhar essa dimensão dentro do Sistema B. Já tem uma aqui, a Lisângela, está na comunidade B do Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Legal, Lisângela. Eu acho que aqui esse nosso papo todo, né, a gente trazendo essas informações, as pessoas conhecendo mais o sistema, é uma cachaça, gente. Você começa a tirar um fiozinho, daqui a pouco você quer entender o novelo inteiro e aí tá super envolvido. Então, que bom. Acho que é isso. Toda vez que a gente conversa com vocês, tem sempre gente interessada. É um movimento que eu acho muito bacana, uma das características de vocês, que ele é muito renovado. Então, a gente está sempre conversando com pessoas diferentes, pessoas que estão entrando no movimento, e isso é muito legal, né? De fato, esse desafio da diversidade é um desafio, né? É um desafio para essa pauta do impacto social, e isso é muito cruel, porque a gente está falando, né, de uma pauta de transformação de sociedade, e ela muitas vezes, e na maior parte dessas vezes, ela ainda está sendo discutida numa bolha, né? Na bolha da capital, na bolha dos brancos, na bolha do Rio São Paulo, e a gente precisa mais do que nunca encarar esse desafio e conseguir espalhar essa temática. E a temática não impacta, porque a gente costuma falar aqui no Sebrae que a gente sabe que, por exemplo, quando vem um empreendedor que faz um software de educação que melhora a nota do Enem, os investidores olham, é um negócio de impacto, mas a gente tem milhões de explicadoras nas favelas e nas comunidades, né? As professoras particulares, as explicadoras que estão ali dia a dia, melhorando a educação dessas crianças, e elas são invisíveis, né? A gente não chama isso de um negócio de impacto social. Então, esse é um desafio a ser encarado, e a gente tem que fazer isso junto, né? A gente tem que dar conta, enquanto organizações aí que estão nesse ecossistema, que estão em posições de liderança desse ecossistema, como o Sebrae, o Sistema B, a encarar esse desafio da diversidade, né? Então, acho que toda vez que vem pessoas querendo entrar, pessoas novas, é muito bacana para a gente dar conta de aumentando essas fronteiras. A gente chegou no final do nosso bate-papo aqui. Imagino que tem mais 50 mil perguntas, um monte de coisa para a gente conversar. Eu queria dizer que a gente vai continuar com a Semana de Impacto, e não só na Semana de Impacto, né? Nos canais do Sebrae, contem conosco, para que a gente possa ajudar vocês também nessa jornada de transformação, né? O Sebrae tem os seus programas de aceleração, as suas maratonas de ideação. A gente tem um curso gratuito no site da gente sobre negócios de impacto social. Esse curso já teve mais de 30 mil inscritos, só agora, nesse ano, a gente teve mais de 16 mil inscritos. Então, nos procurem, entrem nesses cursos, procurem essas informações e contem conosco também para essa jornada de vocês. Vou passar para vocês duas fazerem as palavras finais para a gente fechar o nosso bate-papo aqui.
Eu acho que não seja final. Eu estou entendendo assim, estou vendo um monte de gente que vai entrar em contato, então estou super animada estamos começando aqui um relacionamento, falamos tanto estamos começando, não com o Sebrae, a gente já tem de longa data, mas assim, muito bacana a gente poder estar trocando mais. Então, assim, esse é o espírito, a gente é uma comunidade, a gente não tem, nem sempre a gente vai ter todas as respostas, eu acho que esse é um desafio, mas isso é muito bom por outro lado, que tem muito espaço para a gente colaborar e aprender junto. Então, sejam bem-vindos, que seja um prazer para aqueles que já estão. Super obrigada pela parceria de sempre, e para os que chegam aí, a gente acolhe com o maior carinho, que venham muitas colaborações aí para frente. Sim, eu também agradeço mais uma vez. Tem várias pessoas queridas aqui, Renato aqui falando, sempre um prazer ouvir a gente, Ana. Agradeço pelo convite e nos coloca à disposição novamente para a gente continuar esse papo, ver como é que quem ainda não está dentro da comunidade e quer estar, se juntar a gente. Qualquer dúvida também, continuamos à disposição. Viu? Muito obrigada. Vai ter ainda hoje, né, um próximo talk conversando sobre as aceleradoras, sobre como aproveitar processos de aceleração, né, como é que a gente aproveita o máximo para a gente transformar esses nossos negócios, com a Abelha, que é uma super parceira também do Rio de Impacto. Estejam com a gente. Beijo, galera. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, obrigada.